Olá, tudo bem? De novo, mais uma vez, venho aqui neste canal, que eu espero que você curta, que você compartilhe com seus amigos, com suas amigas, com a família, para conversar sobre conteúdos que são importantes para a gente fazer o debate, para a gente conversar com os amigos, para preparar aquela formação que é necessária, ou preparar o conteúdo da aula do dia seguinte ou do mesmo dia. Esse é o objetivo deste canal. E por isso as ferramentas de comunicação elas estão sendo utilizadas ao máximo aqui. Eu quero trazer uma reflexão, né, despretensiosamente, para cada um e para cada uma nesta noite. Em novembro, em geral, se celebra, né, o mês da consciência negra, o mês da negritude, da pretitude, que o Brasil é um país com uma boa parcela da população que se encaixa nesta dimensão, né, étnica e cultural que a gente vive. Isso para que a gente também não esqueça, primeiro, a dimensão de que este país, ela nasce, ela é invadida por uma sociedade branca europeia, né, que aqui coloniza, que chegam aqui, e que escravizam e prendem os povos que aqui viviam. Então tem uma dimensão de invasão daquele forasteiro que vem de fora e que não respeita o que está aqui. A segunda dimensão é dos próprios povos originários, da população indígena que vivia aqui e que reduziram a metade, ou menos da metade que hoje existe nessa sociedade. Então essas misturas ela vai dar depois o que nós hoje chamamos de brasileiros e brasileiras. E depois o país escravagista, como eu já falei no vídeo anterior, o país escravagista, que são os africanos e as africanas que são capturados e trazidos para cá à força, como bichos para poder servir os brancos que aqui viviam. E este povo, misturado aos que já viviam, que os donos da terra deram uma raça, né, maravilhosa. Os negros e negras que aqui vivem. O difícil de entender é porque que esta mesma sociedade miscigenada, a sociedade misturada, com tantos outros povos que chegam e se misturam, impostas ou não impostas, se mistura, é o mesmo povo que não aceita esta qualidade, esta dimensão da negritude, da pretitude que a sociedade se mistura com os africanos, com nossos irmãos africanos, depois os nossos irmãos indígenas e os próprios brancos portugueses que chegaram aqui e que provocaram tudo isso e que invadiram. Porque que chega junto com os navios negreiros e escravagistas também um preconceito violento que passa a calçar esta sociedade como se fosse um pilar dos valores que os brancos cultivaram aqui e que são cultivados dentro das salas de aulas, inclusive. Dos vários cantos deste país. Recentemente, com essa história de polarização das eleições, e eu ouvi a seguinte expressão que é difícil de entender, e que vem dentro de um colégio particular, né? Ou seja, que os jovens que estavam debatendo a polarização nas eleições estavam também debatendo o resultado das eleições a partir do Nordeste. E que o povo nordestino foi o culpado e o responsável de levar à presidência da República, mais uma vez, um criminoso que não devia estar concorrendo às eleições, mas que devia estar preso. E o jovem terminou a sua frase dizendo o seguinte: se é assim, então está na hora de reescravizar o povo nordestino. Parece uma frase de efeito, uma frase sem maiores pretensões, mas é uma frase de uma violência extrema, né? De uma violência que dentro de um espaço educacional, dentro de um espaço escolar, fica difícil de entender, né? Inclusive do próprio conceito histórico, o que significa reescravizar o povo nordestino. Bom, se nós levarmos em conta que os portugueses entraram no Brasil, nesse território pelo Nordeste, pelo litoral baiano, aí fica fácil entender a reescravização
do povo nordestino. Mas a reescravização do povo africano, a reescravização do povo indígena, ou seja, é complicado, né? Que aí você começa a perceber as várias sociedades que foram escravas e subjugadas a uma única sociedade branca. Então isso só pode ser uma fala na boca de quem tem dentro de casa um exemplo escravocrata, entendeu? Para poder desejar algo nessa natureza. Então novembro não pode ser um mês de celebração aleatória, que nada. Eu já vejo muita gente dizer assim, eu não sou preconceituoso, não sou racista, dentro da minha casa tem negro, eu trabalho comigo, eu tenho amigos que são negros. Isso era melhor que não dissesse nada, né? Porque isso é tão cruel, né? Se justificar às custas dos seus amigos, como se isso fosse algo, né, perfeito. E desse 20 de novembro agora que passou, fiquei muito lembrando de todas essas coisas. Em São Paulo nos reunimos com o movimento negro, nos debatemos, depois fui para a marcha, né, do movimento negro e foi muito interessante olhar do ponto de vista do movimento, o movimento que é necessário se fazer, é necessário revolucionar essa sociedade, é necessário enfrentar isso de frente, entendeu? E bater o martelo de que não necessitamos desse tipo de comportamento. A sociedade brasileira não necessita. Claro que tem aí uma meia dúzia, eu diria, que insiste, são idiotas, né? Que insiste em querer uma sociedade ariana, uma sociedade branca, uma sociedade de sangue puro, entendeu? Que acha que os negros ou os indígenas ou aqueles de pele diferente da deles só serve para poder limpar o chão que eles pisam. Pelo contrário, né? Isso não é uma questão mais de preconceito ingênuo, ou que eu acho, foi só uma frase de efeito, que eu citei uma brincadeira. Não, isso é de uma violência tão letal quanto que contra as armas que encontram os corpos, também pretos, né, que ficam caídos pelo chão. Eu estava vendo, só para a gente comentar, sem entrar no debate, né, eu vendo uma matéria sobre o caso do Espírito Santo semana passada. Né? E claro que agora os defensores das armas e da redução da maioridade penal estão tudo aí gritando, etc. Mas aquele garoto de 16 anos, ele foi criado e foi dado a ele todas as condições para que ele passasse a odiar tudo que não é parecido com ele, tudo que é diferente dele. E o próprio pai, né, que se manifesta dizendo desde cedo que o filho tem acesso a armas de fogo e tem acesso a literaturas que não contribuem com a educação e nem contribuíram com a educação daquele menino. Então isso me chamou muito a atenção. E o Brasil está se tornando uma sociedade desse tipo, americanizada até mesmo no uso uma das armas letais, das armas de fogo. Até bem pouco tempo a gente via esse comportamento nos Estados Unidos e a gente achava um absurdo. Agora nós temos um episódio a cada 2 meses no próprio país e a gente não sabe o que fazer, porque o presidente atual deste país abriu as porteiras e todo mundo compra arma e pode ter dentro de casa, e etc. Então o 20 de novembro, ou novembro, eu espero que seja esse momento da gente poder pensar de que a casa é comum e não cabe, né, dizer que nesta casa comum só pode viver branco ou ariano. Não, essa casa comum vive todo mundo. Né? Vive todo mundo. É assim que nós aprendemos e é assim que nós temos. E é um grande abraço para vocês. E esse debate, eu acho que ele estrutura o que nós chamamos de conteúdos para as matérias em direitos humanos. Né? Nossa praia, eu diria, né? Dentro desse sistema que a gente quer crescer, que a gente quer viver dentro dele. Um grande abraço, curta o vídeo, vai no canal, né? Encaminha para quem vocês necessitam, seus amigos e etc. E que nós vamos ficar muito felizes com isso, em saber que esses conteúdos ele toma dimensão. E comentem lá, pode criticar, faça a crítica necessária, a sugestão necessária, que nós estamos aqui para poder ler e debater contigo. Um grande abraço.